Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, teremos a nossa irmã Neide com o tema da palestra Compromissos Espirituais. Boa noite, Neide. Boa noite, Lúcia. Bem-vindo a todos. Que possamos, nessa noite, tirar muito proveito de tudo. E gratidão pela oportunidade de aqui estar. Então, quando nós pensamos em compromisso, vem logo aquela palavrinha, eu tenho que. E todas as vezes que nós colocamos esse eu tenho que, ele soa como alguma coisa assim de cobrança, nós cobrando de nós mesmos, o que não traz conforto, o que não nos traz uma satisfação muito grande. Mas, na verdade, o compromisso é sempre algo que nós assumimos com uma outra pessoa, com uma empresa, com um companheiro. Em várias situações da nossa existência, nós estamos sempre assumindo os compromissos, né? Então, ele acontece, às vezes, de forma formal, às vezes só de forma assim, verbal, mas não deixa de ser um compromisso, né? E as empresas, elas sempre têm o cuidado de informar para as pessoas qual é o compromisso dela, né? Ou ela até coloca como a missão que ela tem. Por quê? Porque considera que quando ela passa essa informação, ela dá mais seriedade para o produto. As pessoas realmente falam, não, essa empresa tem compromisso comigo. Então, essa palavra, esse gesto, essa forma de lidar, acaba trazendo benefício, bem-vindo. Acaba sempre trazendo muito benefício para o próprio empresário, né? Agora, são raríssimos os momentos onde nós paramos para pensar no compromisso espiritual. Qual é o nosso compromisso espiritual? Ou seja, acabamos vivendo, vem um dia atrás do outro, uma tarefa atrás do outro, e nós vamos nos atropelando as pessoas que estão próximas de nós, e não parando nunca para parar. Qual que é o meu compromisso? Qual é o meu compromisso espiritual? Qual é a minha verdadeira razão de estar aqui e agora, né? Então, o compromisso primeiro é com a nossa vida, é com Deus, é com Jesus, é estar integrado, estar com esse entendimento que eu não sou apenas um corpo, eu sou, além de tudo, principalmente eu sou um espírito, eu estou corpo por algum tempo, por alguns anos, talvez mais 5, 10, 15, mas não é um tempo tão grande, mas eu sou um ser espiritual. Então, enquanto ser espiritual, eu preciso ter esse compromisso com a minha existência, compromisso com aquilo que Deus nos oferece, né? Nós temos muito cuidado em cuidar da nossa agenda. Nós anotamos tudo aquilo, todos os nossos compromissos, as contas que nós temos que pagar, as contas que nós temos que receber, o dia que nós temos que fazer uma visita, o dia que nós temos que ir no médico, qual é o dia do aniversário de uma pessoa, qual é o dia do aniversário da outra. Tudo isso é até natural, até porque nós vivemos num mundo de relação, nós vivemos num mundo material, nós somos matéria ainda. Por essa razão é que nós acabamos, de alguma forma, dando uma importância bastante significativa a esses compromissos. Mas, em nenhum momento, nós podemos perder o nosso norte. Somos seres espirituais. Enquanto espíritos imortais, nós precisamos saber qual é a nossa missão, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui, qual é o meu compromisso, o que eu posso fazer para mudar, para melhorar, para me transformar, né? Quando nós estamos no plano espiritual, nós somos muito bem preparados para retornarmos para o plano material. Ou seja, os nossos mentores fazem uma programação de tudo e nós fazemos parte dessa programação.
Então, todas as escolhas são muito bem pensadas, muito bem planejadas, e elas são feitas por nós também. E tudo isso feito de forma antecipada, porque na espiritualidade, eles conhecem realmente como nós realmente somos. Tem o nosso currículo vitae lá, assim, com todos os detalhes. Então, não tem como não dar certo. E nós somos programados para dar certo. Então, tudo aquilo que nós pensamos, que o plano espiritual planeja junto de nós, é para a gente não chegar aqui e não cometer equívocos, né? Então, eles escolhem antecipadamente quem serão os nossos pais, os nossos filhos, o nosso trabalho, quais as doenças que nós vamos ter, ou seja, os grandes acontecimentos da nossa existência, elas estão, já faz parte de uma programação. Então, não existe assim, foi por acaso que aconteceu isso. Eu casei com fulano porque eu conheci ele meio por acaso. Não existe acaso, não existe endereço errado, não existe... eu tive um filho sem querer. Não foi sem querer, foi programado, está tudo muito certinho. Tá? Então, e nós fizemos parte de todo esse processo, de toda essa programação. Inclusive, a gente acaba vindo para cá muito compromissado, com mais compromisso do que nós imaginamos, né? Então, na verdade, ninguém aqui está de férias e nem está a passeio. Nós estamos aqui para cumprir com um programa, né? As pessoas que são comprometidas são aquelas pessoas mais proativas, são aquelas que realmente fazem acontecer, que têm a disposição, que encara as situações com otimismo, com boa vontade, que tem todo um cuidado de não estar tomando o tempo do outro, fazendo com que o outro faça por ele. Ele assume os próprios compromissos, ele realmente respeita o tempo do outro, né? E sempre que nós cumprimos da forma correta os nossos compromissos, nós estamos fazendo o melhor pela nossa família, pelo outro, pela sociedade e principalmente, sempre, principalmente para nós mesmos. Tudo que nós estamos fazendo, nós não estamos fazendo pelo outro. Eu não estou aqui por vocês, eu estou aqui por mim. Eu preciso me melhorar, eu preciso de conhecimento, eu preciso buscar, eu preciso trabalhar. Não estou aqui por ninguém, né? Então, um cuidado que nós devemos ter com o compromisso. Quando nós nos comprometemos com uma outra pessoa, ou como uma amizade, ou um relacionamento, ou um casamento, seja lá qual compromisso for, é bastante interessante que todas as pessoas começam esse compromisso com muito cuidado, né? Existe todo como eu posso dizer assim, um primeiro momento, um encantamento, existe todo um jogo da conquista, e as coisas vão acontecendo. Só que, num dado momento, as pessoas se desiludem e rompem esse compromisso, muitas vezes de forma muito abrupta. E o que acontece? Traz para outra pessoa uma série de sentimentos desagradáveis. Então, eu não terminei um relacionamento da mesma forma que eu comecei. Então, eu começo devagar e eu vou terminar devagar. Então, eu tenho um jeitinho para começar e eu tenho que ter um jeitinho para terminar. Então, e por que isso? Porque eu carrego, eu marco, eu deixo marcado no meu espírito tudo aquilo que eu faço, e eu consigo fazer isso também para o outro. Eu consigo deixar boas marcas e eu consigo deixar péssimas marcas, péssimas impressões. É sempre muito ruim saber que alguém saiu de perto de nós levando uma impressão muito ruim
um sentimento de dor, de tristeza, de raiva, de mágoa, né? Então, esse é um cuidado que nós temos que ter, assumir os compromissos e sempre concluí-los da melhor forma, porque assim nós vamos deixar o nosso fardo sempre mais leve. Eu sempre vou me sentir melhor com tudo isso. Então, a nossa existência, ela vem já de uma base sólida, que foi preparada no plano espiritual. Quando eu retorno para o plano material, imagine vocês que uma casa, né, precisa fazer um alicerce, tem que ter uma boa estrutura, depois os tijolos são colocados um a um, isso leva um tempo, cuidado, tem que nivelar, tem que fazer uma coisa, depois vai rebocando, e depois vai deixando essa casa melhor, e depois vem os acabamentos. Nós sabemos que o acabamento é algo que leva um tempo ainda maior, que tem que ter muito mais cuidado, né? E assim é a nossa existência. É um constante construir, é um constante arrumar, é um constante plantar, limpar, melhorar, deixar mais bonito, deixar mais leve, deixar mais agradável o ambiente. Então, tudo à nossa volta, nós temos que ter esse cuidado. Até porque, imagine que nós somos uma grande obra, não é qualquer obra, nós somos a obra, mas nós não estamos acabados ainda. Nós estamos sendo preparados todos os dias é como uma casinha que se coloca um tijolinho. Todo dia eu aprendo alguma coisinha. Tem algum de vocês aqui que eu não conheço, mas se eu começar a conversar, eu vou aprender isso com fulano. Olha, ontem conversei com uma pessoa, descobri isso. Então, nós somos feitos, aos poucos, vamos nos preparando aos poucos, e nós vamos... Imagine que nós somos uma grande escultura e de vez em quando precisa tirar a poeirinha, dar uma lapidada, deixar cada vez melhor. Assim somos nós, né? E quando nós não queremos ter esse trabalho, esse cuidado, essa atenção com nós mesmos, nós estamos fazendo algo muito ruim. Porque muitas vezes nós acabamos retornando para o plano espiritual muito antes do tempo programado pela espiritualidade e por nós também. Imagine que eu sei que eu não devo comer muito sal, mas eu não quero nem saber, vou comer muito sal, ou seja, eu não estou cuidando de mim. Então, ter esse respeito, ter esse cuidado é extremamente importante. A nossa vida é algo muito precioso. Não estamos aqui para fazer alguma coisa, nós estamos aqui com um compromisso espiritual, com uma programação para ser cumprida. E para que essa programação seja bem cumprida, eu preciso estar preparado. E o plano espiritual nos fornece todas as ferramentas que nós precisamos. Algumas pessoas vêm dotadas de muita inteligência, muito conhecimento, outras têm o dom da palavra, outros têm o dom da escrita, o outro tem o dom da cura, da medicina, da arte, de construir projetos, de transformar. Então, cada um de nós tem uma habilidade. Se nós não temos uma muito grande agora, pode ser que na existência passada nós já tivemos, ou na futura teremos. Hoje, eu estou apresentando a melhor Neide que existe, essa daqui. De tudo que já existiu de Neide aí das existências passadas, essa aqui é a melhor. E assim é cada um que está aqui, que está do outro lado também nos ouvindo, né? Então, esse cuidado, aceitar esse templo maravilhoso, cuidar dele, sermos amorosos com nós mesmos, um cuidado, nós nunca podemos dormir com o inimigo. E para mim, dormir com o inimigo, muitas vezes, se eu estou de mal comigo, se eu me maltratei, se eu guardei um sentimento ruim dentro de mim,
eu vou para a cama com esse inimigo. E isso nós não devemos fazer. Nós devemos estar sempre com um amigo. Eu sempre tenho que ser amiga de mim mesma. É a primeira pessoa que eu vou cuidar, que eu vou gostar. É a primeira pessoa que eu vou olhar no espelho e dizer algo de bom pela manhã, ou à noite me dar um abraço, ver qualidades, né? Achei interessante a leitura do André falando da não necessidade de elogios. Correto, porque quando você elogia, às vezes a pessoa acha que já está muito boa e daí começa a não fazer nada, começa a regredir. E a nossa Nana querida, que hoje nossa mentora, era uma das coisas que ela falava, eu acho que no mínimo umas 2, 3 vezes na semana. Nada de elogio, meus filhos. Ela sempre nos lembrava disso. Mas nós fazermos com nós mesmos, sermos carinhosos, atenciosos, amorosos, isso é muito, muito importante. Porque essa aqui é uma existência. Eu já vivi várias existências, vou viver muitas outras, mas a vida é única. Eu tenho uma única vida e várias existências, várias etapas. Em cada uma eu me apresento de uma forma, né? E agora nós vamos colocar um pouquinho de atenção na diferença entre compromisso e comprometimento. Olhando assim, a palavra parece até ser sinônimo uma da outra, mas, na verdade, existe uma diferença fundamental, porque eu posso ter um compromisso, mas posso não estar comprometida. A pessoa que é comprometida é aquela pessoa que realmente está presente, que ela coloca a alma, que ela coloca a vida, que ela se integra totalmente com a situação, ou com o trabalho, ou com a outra pessoa, ou com a crença, ou com seja lá o que for. Ela assume verdadeiramente um compromisso. Eu posso ter um compromisso de vir para a Casa Espírita. Então, toda segunda-feira, às 19h30, eu tenho o compromisso de estar na Casa Espírita. Ok, tá certo? Cumpro o meu compromisso? Cumpro. Estou comprometida? Aí muda, né? Então, essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Eu estou num relacionamento, estou lá casada há tantos anos, eu tenho um compromisso com o meu marido, mas eu estou comprometida? Eu estou realmente comprometida? Né? Então, é bastante importante nós estarmos assim atento a isso, ficar um pouquinho sozinho, com a gente mesmo, e ter assim esse cuidado de fazer essa pergunta, de ter esse olhar assim bem verdadeiro, essa pergunta bem honesta para nós. Como estou com isso ou com aquilo? Como está meu compromisso ou meu comprometimento? Quando nós temos um compromisso junto com um comprometimento, nós acabamos tendo um entusiasmo maior. É como um Deus que está dentro ali, ó, borbulhando dentro de nós. Então, nós fazemos tudo com uma dedicação muito grande, com uma alegria, com uma leveza, com uma sensação de missão cumprida, de bem-estar, da certeza de que estou fazendo o melhor, estou dando o melhor de mim. Então, não existe nada ficar pesado, nada ficar difícil, nada ficar ruim. E olha que não importa qual é o trabalho, se é remunerado, se não é, se é questão familiar, se é questão espiritual, se é matrimonial, não tem problema. Em qualquer situação, nós podemos fazer esta análise, né? Então, eu vou colocar para vocês uma história de um garotinho que ele morava nos Estados Unidos e, aos 8 anos de idade, ele, todos os dias pela manhã, ele ia acender
aquecedor da escola, né? E no determinado dia, quando a professora, os alunos estavam chegando, viu um grande incêndio. Quando chegou até lá, viu que esse menino estava com muitas queimaduras. Ele foi levado ao hospital e estava assim, num estado assim, de semiconsciência, né? Mas ele conseguia entender que os médicos diziam assim: olha, dizia para a mãe, se o seu filho sobreviver, ele não terá condições de andar. É uma pessoa que vai viver numa cadeira de roda. E ele, meio que atordoado, ele ouvia aquilo ali, e aquilo lá ficou assim na cabeça dele. Aí, passado alguns meses, ele retorna para casa e está sentado na varanda, a mãe deixava ele na varanda, e num determinado dia, ele resolveu sair daquela cadeira, se jogou no chão e foi se arrastando até chegar numa cerca, numa grade que tinha na casa, né? Resultado foi que ele ficou com os cotovelos todo ralado, né? A mãe viu a situação, colocou um monte de atadura e colocou o menino novamente na cadeira. No dia seguinte, ele repete o tentame. E assim ele foi fazendo, e ele foi fazendo isso por vários dias. Tinha um dia, até que um dia ele conseguiu ficar em pé. Passou mais um tempo, conseguiu ficar em pé por um tempo maior. Depois ele começou a conseguir a caminhar, contornando a casa. Chegou num determinado tempo que ele já conseguia subir numa árvore. Passou mais um tempo, ele conseguiu correr, né? Então, ele conseguia fazer tudo o que todas as outras crianças faziam. O resultado disso foi que ele se tornou um dos maiores corredores, ganhou Olimpíadas, ele conseguiu fazer um programa de treinamento, foi uma das pessoas assim mais respeitadas em termos de esporte. Por quê? Essa pessoa se chama Glynn. Ele realmente tinha não só um compromisso, como ele tinha um comprometimento verdadeiro com a vida. Ele assumiu a vida de forma íntegra, né? Então, por essa razão, ele conseguiu todos esses títulos, né? E ele acaba estabeleceu programas de treinamento na época da Segunda Guerra. E o nosso grande modelo, né, de compromisso, comprometimento é Jesus. Compromisso 100%. Então, nós temos um modelo perfeito. Nós só temos que colocar atenção. Nós temos que pegar o Evangelho e olhar para ele com bastante amorosidade, com bastante cuidado. Não tem nenhuma pressa para fazer uma leitura, para fazer uma interpretação, para que possamos realmente sentir o quanto ele nos ajuda, o quanto ele está presente na nossa vida, né? O quanto ele sempre nos ajuda. Tem momentos que nós vamos perceber que o nível de compromisso e até de comprometimento, ele não é tão intenso, ele não é tão grande. Acontece isso? Acontece, faz parte, né? Imagine você, numa empresa, chega um determinado momento, quando a pessoa abre a empresa, ela tem compromisso e comprometimento. Então, a empresa começa a caminhar a passos largos. Vai chegando um determinado tempo, a pessoa vai entrando num estado que ela está apenas com o compromisso, já não tem mais o comprometimento. O que ele pode fazer? Ele pode ficar só naquele compromisso e ir levando até as coisas terminarem, ou ele se compromete
em fazer mudanças, buscar fazer algo diferente, buscar fazer, não olhar aquilo lá como um ponto final, mas sim como uma nova página a ser escrita. O que eu posso fazer? O que eu posso mudar? Como eu posso melhorar esse negócio? Como que eu posso encontrar novamente, além do compromisso, esse comprometimento com o que eu estou fazendo, né? Então, a vontade, o desejo, tudo isso faz uma diferença muito, muito grande. Eu vou colocar aqui, de uma forma resumida, o caso de Otávio, que é... o livro não está aqui. Que é do livro Os Mensageiros, né? E que mostra de forma bastante clara o que é um compromisso espiritual e também o que é não cumprir um compromisso espiritual, porque todos nós viemos com compromissos, temos conhecimento dele, né? Mas precisamos estar atentos para vermos se nós estamos ou não dando cumprimento a isso, né? Então, no caso aqui, o título é A Queda de Otávio. É do livro Os Mensageiros, psicografia de Chico, pelo espírito André Luiz. Então, coloca aqui que Otávio veio, quando ele retornou para o plano espiritual, ele estava assim, muito cheio de compromisso, tinha muita coisa para ser resolvida, né? Então, o que a espiritualidade fez? Durante longos 30 anos, foi preparando ele para que ele pudesse retornar para o plano Terra, né? Então, durante 30 anos, ele esteve no nosso lar, sendo preparado para retornar para a matéria. E até porque ele tinha contraído uma série de dívidas, né? E ele precisava fazer este acerto. E ele teve junto dele 6 grandes amigos espirituais que tudo fizeram para ajudá-lo, né? Para que ele pudesse, quando voltar para o plano Terra, bem cumprir o compromisso. Cumprir o compromisso com comprometimento, né? Então, ele foi preparado para saldar essas contas que ele tinha. Então, nunca faltou lição, não faltou estímulo, não faltou nada. Então, esses 6 irmãos seriam os que iriam ajudá-lo, né? Quando ele volta para o plano Terra, ele recebe um corpo que o ajuda, um corpo saudável, né? Que ia dar para ele todas as possibilidades de bem desenvolver essa tarefa que ele já tinha programado junto à espiritualidade amigo. Anotadinho, certinho. Ele viria para o Brasil e ele ia trabalhar, fazendo atendimento às pessoas necessitadas, às pessoas perturbadas, às pessoas infelizes. Então, ele seria aquela pessoa que todos estão sempre buscando, um bom anjo da guarda, né? Então, o casamento não fazia parte da programação existencial dele. Não que uma pessoa que venha desenvolver uma grande tarefa ou um médium não possa se casar. Pode, mas no caso dele, não fazia parte dessa programação, né? Então, ele solteiro, ele ia acabar recebendo 6 crianças, né? Que trabalharam para ele lá no plano espiritual. Tem bastante detalhe a história, viu, gente? Depois vocês tenham cuidado de procurar e ler, tá bom? Então, o que aconteceu?
essas crianças seriam a garantia de sucesso nessa missão dele. Seriam aquelas que iam realmente ajudá-lo, até porque são os 6 que estavam no plano espiritual que ajudaram até na programação dele, né? E assim ficou definido. Então, as atividades começaram com muito sacrifício, né? Que era para ele não se fazer de mole, né? Então, vamos pôr já um pouco de dificuldade na adolescência, ele já começou a ter as primeiras dificuldades, mas isso já fazia parte dessa programação. Com o decorrer dos anos, chegariam todas as ajudas que ele ia precisar, inclusive a ajuda material também, né? Aí, o que aconteceu com ele? Aos 13 anos, ele começou a ter as primeiras dificuldades. Ele ficou órfão de mãe. Quando ele completou 15 anos, o pai casou-se novamente, né? Por ocasião, ele tinha nessa madrasta não uma amiga, ele via como uma pessoa assim indesejável. Ele sempre estava vendo os defeitos que ela tinha. Então, por mais que ela tentasse fazer o melhor por ele, ainda assim ele não conseguia vê-la dessa forma. E com isso ele já foi criando uma situação delicada, né? Ele estava sempre numa condição de superioridade em relação a ela, vivia sempre revoltado, cheio de lamentação. O que acontece? Os parentes acabam levando ele para uma casa espiritista. E ele acaba tendo a oportunidade de ter boas lições, de ter esclarecimentos em torno de tudo que estava acontecendo na vida dele. A passagem da mãe dele, a situação delicada do relacionamento dele e tudo mais, né? Então, não faltou oportunidade para melhora. Mas o que aconteceu? Ainda assim, ele acaba passado alguns anos, a madrasta acaba indo para o leprosário e acaba deixando para que ele assuma 6 crianças, as 3 que eram dos 3 primeiros do pai e os 3 que teve com a madrasta. O que aconteceu? Quando ele viu aquela situação, ele seria o momento dele realmente assumir as crianças, porque essa mulher vai para o leprosário e pede para que ele assuma as crianças. O que ele faz? Ele começa a achar que ele está perturbado, né? Então, a presença dos espíritos, ele não via como um chamado necessário que ele tinha que atender, e sim como uma perturbação qualquer. Ele acaba procurando um médico. Esse médico aconselha ele a ter experiências sexuais, e nisso ele acaba entrando com tudo num relacionamento conflituoso, acaba abandonando estas 6 crianças, se vincula a uma pessoa que tinha, assim, espiritualmente não era elevada, acaba casando com ela, engravidando, e essa criança, que é o filho, é um verdadeiro problema. Em resumo, ele acaba partindo para o álcool, para o sexo desregrado, e ele retorna para o mundo espiritual aos 40 anos. E só lá ele compreende que ele não teve o compromisso com aquelas 6 crianças, que eram aqueles 6 espíritos que estavam no nosso lar, que reencarnaram para auxiliá-lo na grande tarefa que ele teria que desenvolver,
de ajuda ao próximo, de colaboração, de amor, de cuidado, de atenção, de doação. Até porque era uma programação que ele tinha feito parte, ele conhecia todos os detalhes dela, né? Então, para terminar, a nossa gratidão a Deus, né? A Jesus, por tudo aquilo que ele nos oferece o tempo todo, incansavelmente. Nós sempre temos oportunidade. Quando nós, mesmo no caso de Otávio, quando eles começava a sair do caminho, a espiritualidade tentava trazer ele de volta, mas mesmo assim ele insistia em permanecer no caminho que não era o mais acertado para ele, né? Então, o plano espiritual, na verdade, nos prepara muito bem para a gente bem cumprir a missão. O que nós precisamos fazer é estarmos atentos a nós mesmos, ouvir um pouquinho o nosso coração, colocar atenção, o que está acontecendo comigo, por que eu estou reagindo assim, por que eu não consigo cumprir com esse programa, por que eu estou me sentindo mal com isso, com aquilo. Então, é muito importante essa atenção, esse cuidado, esse amor, né, que nós devemos ter para nós mesmos, né? Só assim nós vamos conseguir bem cumprir com a nossa missão, né? Alguns têm uma missão mais complexa, outros menos, outros está levando a vida maravilhosamente bem, está tudo certo, nunca aconteceu nada errado, mas de repente tudo muda e começa a ficar muito complicado, muito difícil, mas tudo isso nós já fomos preparados, né? Então, é muito importante lembrar que existe um compromisso e que nós estamos prontos para bem resolvê-los. Então, nós vamos agora à nossa prece. E, amorosamente, eu quero pedir para que toda a espiritualidade amiga derrame bênçãos de montão na Priscila, na Paloma, que fizeram aniversário ontem, que elas possam receber do alto toda a ajuda que se faz necessário, que ela possa se sentir abraçada por cada um de nós aqui presente, por aqueles que a conhecem e por aqueles que um dia ainda vão conhecê-la, né? Então, nós vamos fechar os nossos olhos, buscar sentir a presença de Jesus nos envolvendo, tocando o nosso coração, tocando o nosso pensamento, que possamos, em todos os momentos difíceis da nossa existência, sentir esta presença amorosa, sentir a presença amorosa dos espíritos amigos, que estão sempre junto de nós, torcendo por nós, querendo que sejamos fortes, que consigamos cumprir com o nosso programa espiritual da melhor forma. Grata a Deus, aos espíritos amigos, pela oportunidade do aprendizado, pelo alimento que todos temos, pela casa, pelos nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso corpo, por tudo aquilo que está sempre à nossa disposição. Que esse sol continue a iluminar não só para nós, mas para todas as pessoas que habitam nesse planeta. Assim seja. Graças a Deus.